começo pelo Francisco Lopes. O que é que o Presidente da República, do seu ponto de vista, pode e deve fazer? Em primeiro lugar, muito boa noite. Eu creio que o Presidente da República deve usar os seus poderes no sentido de contribuir para uma ruptura e mudança política que ataque os problemas nacionais, que ponha termo a um rumo que tem sido um rumo de declínio nacional e de injustiças sociais. E uma das formas de o fazer é relativamente a todos os aspectos da apreciação da legislação que sai da Assembleia da República e do Governo. Uma das formas que o tem é pronunciar-se na condução das questões sobre o Orçamento de Estado, por exemplo. E o que vemos é que, relativamente ao Orçamento de Estado para 2011, que acabou de ser aprovado, que é um orçamento de desastre nacional e de injustiça social, o atual Presidente teve um papel que foi apadrinhar o entendimento entre o PS e o PSD relativamente ao orçamento, que só cria mais dificuldades. Mas também esse foi um momento de clarificação da posição de cada uma das candidaturas a Presidente da República. A minha candidatura foi a única que teve uma posição contrária, portanto, à aprovação deste orçamento, porque entendemos que não são as pressões e as chantagens, a proposta da especulação financeira, que podem determinar, portanto, opções que só vão sacrificar mais os interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, das pequenas e médias empresas, que vão comprometer ainda mais a produção nacional, que vão tornar o país com mais dependência, portanto, com mais desemprego e logo, portanto, um país com maiores déficits e com maiores dificuldades no futuro. Defende, portanto, que o Presidente da República deve ter um papel mais interventivo, deve assumir-se como uma espécie de força de bloqueio em relação à ação do Governo? De maneira nenhuma. Eu entendo que o Presidente da República tem que usar os seus poderes no sentido certo. O atual Presidente da República usou os seus poderes para apadrinhar um entendimento entre o PS e o PSD em torno do orçamento que compromete o futuro do país e compromete os interesses dos trabalhadores e do povo português. Um orçamento cujas medidas vão cair em cima do país e do povo durante o próximo ano 2011. Eu usaria e usarei esses poderes num sentido oposto, de contribuir no quadro dos poderes presidenciais para que haja uma mudança de política, um outro rumo que responda à necessidade da produção nacional de criar mais riqueza e distribuir essa riqueza com justiça. Em primeiro lugar, sublinhar que a minha candidatura é uma candidatura de verdade. Não recorre à mentira, à ilusão, à aparência. É uma candidatura caracterizada pela coerência, pela segurança, pela clareza. E nisso se diferencia também do Dr. Fernando Nobre. E esta questão do orçamento é um dos elementos que mostra isso. Em que sentido? O Dr. Fernando Nobre fez várias declarações, 10, 15 declarações sobre o orçamento, cada uma com as suas características. Mas houve uma declaração, num momento-chave da aprovação do orçamento, no dia 31 de outubro, em Vila Nova de Gaia, no dia a seguir ao entendimento entre o PS e o PSD, em que o Dr. Fernando Nobre disse que este era o orçamento possível. Ora, eu entendo que este é o orçamento impossível para o futuro do país, para o futuro dos trabalhadores, do povo português, das novas gerações, dos mais desfavorecidos e dos reformados. Portanto, considera que Fernando Nobre está comprometido com este Orçamento de Estado? Se diz que é o orçamento possível, a seguir ao entendimento entre o PS e o PSD, pode dizer antes muitas coisas e a seguir muito mais. Mas portanto, há aqui uma questão de coerência e de clareza que fica absolutamente definida nesse momento. Mas, para além disso, gostaria ainda de acrescentar algo mais. Relativamente à questão das amarras. A minha candidatura é uma candidatura que eu assumo. Assumo pessoalmente. Sou candidato a Presidente da República preparado para exercer as funções que o povo português entenda atribuir-me. E o facto de ter sido cedida pelo Partido Comunista Português, antes de eu a assumir e no quadro em que eu a assumi, não é um elemento que eu menorize. É um elemento de garantia. Porque além do meu compromisso pessoal, além daquilo que eu sou, portanto, como candidato, pelo meu percurso político, desde os 17 anos, na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores, isto dá mais um selo de garantia que o Dr. Fernando Nobre não tem, que é o selo da intervenção de gerações e gerações, portanto, que lutaram pela liberdade e pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores. É tudo isso que eu corporizo numa candidatura que tem essa dimensão. Não a memoriza. Dr. Fernando Nobre, considera que a sua candidatura... Relativamente a uma questão que o Dr. Fernando Nobre está a querer fugir, que é a posição que tomou em relação à questão do orçamento, é um facto que, no dia 31 de outubro, disse que era o orçamento possível. Portanto, a questão da verdade, da mentira, da clareza e da falta de clareza ficará esclarecida neste debate. Quanto às outras questões, o meu percurso pessoal fala por mim. Portanto, eu sou originário de uma terra do interior do distrito de Coimbra, onde conheci a pobreza que existe no nosso país. Não apenas a que existe nos outros países do mundo, mas a pobreza que existe no nosso país.
Portanto, essa imagem da galinha que diz, essa e muitas outras, eu testemunhei-a, daqueles que iam todos os dias para a escola descalços. Portanto, não tinham que vestir. Não é? Essa, portanto, é a memória que eu tenho dos meus tempos de juventude. Foi isso que me levou, portanto, a ter as opções que tenho hoje e a lutar toda a vida, mesmo, portanto, enfrentando os maiores obstáculos, aqueles que o Dr. Fernando Nobre nunca enfrentou. Portanto, na luta em Portugal contra o fascismo, pela liberdade e a democracia. Portanto, sujeitando-me àquilo que isso implicava nessa altura. Isso, portanto, é uma questão indiscutível de um compromisso e de um comprometimento a favor dos trabalhadores. Já ficaram aqui registadas algumas das... O meu ponto de vista é que o Presidente da República deve usar os seus poderes no plano daquilo que está consagrado na Constituição. E não tem a possibilidade, de uma forma discricionária, de formar um governo. Tem que o formar no quadro que está estabelecido na Constituição. Mas eu usarei todos os meus poderes para influenciar uma solução governativa que permita uma mudança de política, um rumo novo para o país. Permita apostar na produção nacional, na criação de riqueza, que é um aspecto muito importante, criar mais riqueza, aproveitar mais os recursos nacionais, criar mais emprego e, ao mesmo tempo, distribuir essa riqueza de uma forma mais justa. Política para 2011. Em que circunstâncias é que o Presidente da República pode e deve demitir o Governo e convocar eleições antecipadas, por exemplo? Portanto, em situações limite, que o justifiquem e, do meu ponto de vista, quando isso contribuir, e é essa a minha posição, para uma mudança de política, para resolver os problemas nacionais. E, de qualquer forma, portanto, há aqui uma questão, portanto, essencial que é necessário referir. O Dr. Fernando Nobre fala de retórica e está a utilizar aqui uma retórica sucessiva, utilizando o facto de ter estado neste ou naquele país do mundo e procurando, portanto, fugir àquilo que são as responsabilidades atuais, procurando fugir à falta de clareza, de coerência da sua candidatura, que foi bem expressa na forma como se posicionou sobre o orçamento. Mas não só. Ele diz que é um candidato independente, que não tem nada a ver, até já disse, com todos aqueles que são responsáveis por este rumo que afundou o país. Mas nós sabemos que em 2002 foi apoiante de Durão Barroso, criando condições para o governo da AD com o Paulo Portas. Nós sabemos que foi apoiante do candidato do PSD à Câmara de Cascais. Nós sabemos que invoca sempre o apoio do Dr. Mário Soares, ou o desejo do apoio do Dr. Mário Soares, que, a par de Cavaco Silva, é o político que tem mais responsabilidades no rumo que conduziu o país à situação atual, de quebra da soberania nacional, de liquidação da produção, de injustiças que vivemos. E há aqui ainda um outro aspecto importante, por exemplo, do ponto de vista das posições do Presidente da República, que é como se posiciona em relação, portanto, a serviços públicos essenciais, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde. É necessário, do meu ponto de vista, que o Presidente da República use todos os seus poderes para que promova uma ruptura e mudança, portanto, num rumo patriótico e de esquerda, que dê resposta às necessidades dos portugueses, portanto, ao desenvolvimento do país, portanto, à criação da riqueza, portanto, a mais justiça social. Isto implica, portanto, clareza de posições. Desde logo, clareza em relação à questão de serviços públicos essenciais, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é necessário que o Serviço Nacional de Saúde seja defendido e seja valorizado. Que se pegue na Constituição e que ele seja efetivamente tendencialmente gratuito e não tendencialmente pago, como ouvi numa entrevista do Dr. Fernando Nobre, na entrevista ao Sol de 27 de agosto passado. De 27 de agosto passado, está escrito. Mas, para além da questão do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da segurança social, penso que é fundamental toda uma estratégia de aproveitamento dos nossos recursos, da agricultura, das pescas, da indústria, para nós produzirmos em Portugal aquilo que hoje importamos do estrangeiro. Mas neste momento aquilo que está em cima da mesa, peço desculpa por os interromper, são alterações às leis laborais, alterações no mercado de trabalho. Amanhã vamos ter um Conselho de Ministros que irá tomar decisões nesse sentido. O que é que o Presidente da República deve fazer em relação a este ponto? Viabilizar ou opor-se a mudanças nas leis do trabalho? Francisco Lopes. Creio que a greve geral do passado dia 24 de novembro foi uma grande demonstração da força do trabalho e dos trabalhadores. Aliás, a minha candidatura assume-se como candidatura dos trabalhadores vinculada à valorização do trabalho e dos trabalhadores. E tudo o que não é preciso fazer em Portugal são alterações na legislação do trabalho, como aquelas que estão ensejadas, que seja para facilitar os despedimentos, nós já temos 800 mil desempregados, não precisamos de mais desemprego, ou para flexibilizar os salários, que significa baixar os salários, quando nós temos os salários mais baixos da União Europeia. E isto é fundamental, sobretudo para as novas gerações.
Portanto, os jovens hoje estão sujeitos à precariedade, aos baixos salários e ao desemprego. É preciso dar-lhes oportunidade, nomeadamente àqueles que têm formação superior, aos 400 mil que estão no desemprego. Portanto, é preciso dar resposta aos jovens para o futuro da sua vida e também para contribuam com a capacidade que têm para criar riqueza para o país. Mas pergunto-lhe se esta fragmentação de candidaturas à esquerda não vai facilitar, não vai favorecer a eleição de Cavaco Silva à primeira volta. Eu não sei se o Dr. Fernando Nobre define a sua candidatura como candidatura de esquerda, portanto ele dirá. Portanto, eu penso que, é claro, para haver vitória de Cavaco Silva na primeira volta tem que ter mais votos que todos os outros candidatos juntos. Portanto, cada voto na minha candidatura é um voto que contribui para impedir que Cavaco Silva seja eleito à primeira volta, mas contribui mais que isso, para apoiar a única candidatura que não tem nenhum compromisso com o rumo e com as políticas atuais. A única candidatura que não tem nenhum compromisso com este orçamento de desastre e de afundamento e de agravamento das injustiças sociais. Mas qual é o objetivo da sua candidatura? É o objetivo da minha candidatura é, claro, o candidato para ser eleito Presidente da República de Portugal. Mas cada voto na minha candidatura tem também esse significado na primeira volta. Não sendo possível esse objetivo, qual é o objetivo da sua candidatura? Qual é o propósito da sua candidatura? Eu candidato-me para a eleição para ser eleito Presidente da República. E cabe ao povo português decidir. O povo português tem nas suas mãos essa possibilidade. Dar o voto, portanto, a um candidato que se afirma como ligado ao muito trabalho, portanto, que tem um percurso de luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores, em todos os momentos, portanto, essenciais da vida do nosso país. Isso é uma garantia para o seu comportamento, para a sua ação, para o seu compromisso. Fernando Nobre, qual é a sua resposta? Em primeiro lugar, portanto, eu gostaria de reafirmar esta ideia de que a minha candidatura é a única que não tem nenhum compromisso com este rumo que tem afundado o país. E que se expressa não em retórica, em palavras, como diz o Dr. Fernando Nobre, mas na prática política, portanto, e nas decisões que toma em cada momento. E o Dr. Fernando Nobre, nas posições que tomou em relação, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde, nas posições que tomou em relação a este orçamento, clarifica claramente, portanto, esse compromisso. Esse compromisso, que aliás é claro, porque nunca se referiu aqui, a um aspecto essencial, que é, portanto, a razão das desigualdades. O facto de haver na sociedade portuguesa quem tenha cada vez mais riqueza e acumule cada vez mais riqueza, os grandes grupos económicos e financeiros, ao mesmo tempo que o país entra em declínio e que os portugueses, portanto, empobrecem. E não basta acudir às situações das causas, portanto, das dificuldades. É preciso que se trabalhe para impedir a pobreza, para impedir o desemprego, para impedir a miséria, para impedir a fome. Isto é uma questão essencial. O Dr. Fernando Nobre põe-se numa postura em que fala daquilo que existe, mas não vai às causas dos problemas, não ataca, portanto, o fundo dos problemas, e depois refugia-se, portanto, em considerações, portanto, de ordem pessoal. É preciso, portanto, uma outra clareza, uma outra coerência, uma outra segurança, portanto, que é indispensável num candidato a Presidente da República e de quem exerce as funções de Presidente da República. Deixe-me uma pergunta para fazermos aqui a correção do seu tempo. Sendo apoiado pelo Partido Comunista Português, sendo o candidato do Partido Comunista Português, encara esta candidatura fundamentalmente com um espírito de missão partidária? Encaro esta missão como um dever para com os trabalhadores, a juventude do meu país, o povo português, num momento muito difícil da nossa vida, num momento em que é necessário uma mudança, num momento em que é necessário romper com um ciclo em que quem tem exercido o poder, portanto, no nível dos sucessivos governos, do PS, do PSD e do CDS. E qual é o seu principal adversário nesta campanha presidencial? Para mim, portanto, a grande questão que se coloca é uma candidatura ao serviço de Portugal e dos portugueses. Esse é que é o sentido desta candidatura. Portanto, que permita um esclarecimento das opções que têm que ser tomadas. O Dr. Fernando Nobre aqui, mais uma vez, portanto, acabou por se refugiar, procurando pôr tudo no mesmo saco. Mas ele sabe quem são os responsáveis. Ele sabe, portanto, que os compromissos que tem, tanto o que teve com o Durão Barroso, tanto com o Dr. Mário Soares e outros, são um compromisso não do espírito livre, mas de um espírito que se compromete sempre com aqueles que são responsáveis pelo rumo que conduz o país à situação atual. Um minuto para... Muito obrigada por terem estado aqui. Falta-me um minuto, desculpe. Muito obrigada por terem estado aqui esta noite. Desculpe, falta-me um minuto de final. Eu já lhe tinha dado há pouco a possibilidade de se dirigir aos portugueses diretamente, de acordo com aquilo que está acertado. Quero fazer o meu minuto final. A minha candidatura é uma candidatura patriótica e de esquerda, a candidatura dos trabalhadores. O voto na minha candidatura, portanto, é um voto que contribui para afirmar, portanto, por parte de cada português, a sua indignação e protesto, a sua exigência de mudança, a sua esperança na construção de um Portugal com futuro. A minha eleição para Presidente da República é a eleição de alguém que tem, portanto, um compromisso essencial com os trabalhadores, portanto, e o povo português. Alguém que conhece
sente e vive os problemas do povo e dos trabalhadores e confia num rumo novo, diferente e melhor para Portugal. Começa e acaba a emissão. Meus senhores, os tempos estiveram praticamente equilibrados. 14h40, Francisco Lopes, 14 minutos. Meus senhores, os tempos estiveram praticamente equilibrados.